Eu adoro falar de futuros, de tendências, de novas tecnologias e de todas aquelas coisas que fazem a gente parar e pensar: meu Deus, onde tudo isso vai parar? O novo me encanta. Eu gosto de imaginar possibilidades e caminhos que ainda não existem. Mas hoje eu não vim falar exatamente sobre futuros. Eu vim falar sobre inovação. E talvez para você seja a mesma coisa. Porque para muita gente, quando se fala em inovação, logo vem à cabeça drones, robôs, carros autônomos. Mas deixa eu dizer uma coisa: inovação não é ficção científica. E principalmente, inovação não começa pela tecnologia. Ela começa por nós. Começa quando alguém olha para um problema e pergunta: será que isso precisa ser assim? Ou quando uma pessoa se incomoda com aquela justificativa do sempre foi assim e decide investigar se existe outro jeito de fazer. Meu nome é Diana Jardim, eu sou gerente de inovação em uma grande empresa, mas eu não comecei a minha carreira nesse mundo. Eu já trabalhei em área jurídica, auditoria de contas, atendimento a cliente, até custo assistencial. Em todas elas, eu era a pessoa que pensava diferente, que questionava por que as coisas eram daquele jeito. Às vezes, isso ajudava, muitas vezes incomodava. E incomodava bastante, vou confessar para vocês. E por isso, eu acho que a inovação sempre teve em mim. Não no cargo, não no nome da área, até porque naquela época nem existia uma área chamada inovação. Eu acho que isso vem da minha educação. Eu cresci em uma casa onde problema não era motivo de reclamação. Porque problema era para pensar, entender e resolver. Meus pais não tinham dinheiro para patrocinar grandes sonhos, mas me deram algo de muito mais valor: confiança. A confiança de que eu poderia conquistar o que eu quisesse, com esforço, dedicação e humildade. Nesses meus anos de vida, eu vi muita coisa mudar. O telefone fixo deixar de ser artigo raro e caro, a internet surgir e tornar o mundo globalizado. O Made in China fazer o consumo ficar cada vez mais acessível para todos nós. E agora eu estou vendo, junto com vocês, a inteligência artificial deixar de ser coisa de filme e fazer parte das nossas vidas. Esse é o ponto. A tecnologia muda, mas a pergunta continua sendo humana. A inteligência artificial pode gerar respostas em segundos, mas ela não decide qual problema precisa ser resolvido. Antes de perguntar onde eu coloco o IA, pergunta: qual problema eu quero resolver? Para quem? Com qual impacto? Porque a tecnologia sozinha não faz diferença. Ela é meio. Ferramenta é meio. Método é meio. E inovação só acontece com humanos. Existe uma armadilha no nosso imaginário. A gente acha que quanto mais cara e complexa é a tecnologia, mais inovadora ela é. Mas não é bem assim. Uma solução simples que resolve um problema real pode ser muito mais inovadora do que uma tecnologia sofisticada que ninguém usa, ninguém entendeu, ou pior, ninguém precisa. Não adianta colocar IA em tudo para dizer que tem. Inovar não é enfeitar um processo antigo com tecnologia nova. Inovar é mudar a forma como a gente resolve os problemas. Talvez a IA esteja causando tanto desconforto porque ela mexe nas tarefas e coloca em dúvida a nossa competência. Todo mundo, em algum momento, já deve ter se perguntado: se esse negócio faz em segundos algo que eu levei anos para aprender, eu estudei tanto, o que vai acontecer comigo? Esse medo é humano. Ele precisa ser levado a sério. Os dados mostram isso. 60% das pessoas acredita que a inteligência artificial vai mudar o trabalho delas nos próximos 5 anos. E 36% tem certeza que pode substituir o seu trabalho. Então, o desconforto não é frescura. Ele é parte desse cenário. Mas ele não pode virar o lugar onde a gente habita. Porque quando o medo vira a lente principal, a gente endurece. A gente se esconde, evita perguntar, deixa de aprender e, sem perceber, começa a fazer exatamente aquilo que mais ameaça a nossa relevância. A gente para de se mexer. Por isso, eu volto à frase inicial: inovação
não é ficção científica. Inovação é documentário da vida real, é medo, é identidade, é movimento, é escolha, é erro, é tentativa, é persistência. A melhor pergunta, então, não é se a IA vai nos substituir, mas o que eu faço de repetitivo, de cansativo ou pouco estratégico que poderia ser melhorado com a ajuda de alguma tecnologia. E essa pergunta muda tudo, porque ela tira a gente do lugar de vítima e coloca no lugar de protagonista. O Fórum Econômico Mundial estima que até 2030, quase 40% das competências do trabalho vão mudar. E 63% das empresas já dizem que a principal barreira para a transformação que elas querem para os seus negócios é justamente a dificuldade de encontrar pessoas com as competências necessárias. Então eu repito, o problema não são as tecnologias, é ter gente preparada para a mudança. E eu tenho visto 3 posturas de pessoas nesse cenário. O espectador, que assiste tudo, reclama, critica e não resolve. O adaptado, que aprende, corre atrás, mas só se movimenta quando é empurrado. E o protagonista, que também sente medo, óbvio que sente, mas ele não espera ter certeza absoluta para começar. Ele testa, pergunta, erra, ajusta e conversa com gente que pensa diferente dele. Então eu pergunto, quem é você na fila do pão? Ou melhor, quem é você nessa história? Tá assistindo o futuro acontecer? Ou tá se adaptando para não ser atropelado? Ou tá disposto a participar da transformação? Eu não faço essa pergunta de um lugar confortável, como se eu fosse perfeita. Eu mesma me provoco o tempo todo. Será que diante de uma situação difícil, eu tô sendo a pessoa rígida da história? Será que eu estou defendendo um jeito antigo de fazer algo só porque ele é mais confortável para mim? Muitas vezes a resposta não é bonita, mas ela precisa ser honesta. Porque inovação exige esse tipo de honestidade. Inovar não é ter ideia bonita em reunião, nem aparecer em palco, quanto menos virar post do LinkedIn. Inovar é sustentar o desconforto. É aceitar que a competência que nos trouxe até aqui talvez não seja suficiente para nos levar adiante. Daqui para frente, a nossa relevância depende cada vez mais da capacidade de colaborar, de fazer boas perguntas e de contribuir e construir caminhos com outras pessoas. E isso é libertador, porque se o valor depende apenas do que eu sei, ele pode ser ameaçado por qualquer pessoa ou tecnologia. Mas se o meu valor está na minha sensibilidade, na minha capacidade de entender o contexto, de decidir com ética e de imaginar possibilidades, então o futuro deixa de ser uma ameaça. Ele passa a ser um campo de oportunidades. Talvez amanhã você nem lembre de tudo isso que eu falei. Tá tudo bem, mas eu espero que você lembre dessa frase: inovação não é ficção científica. E que ela seja um sinal para você ter coragem de se desafiar, de decidir não morar no medo, porque virão outras rupturas, outros desconfortos, outras mudanças. E a pergunta vai continuar sendo a mesma: que parte de nós precisa acordar para o futuro não nos atropelar? Então, vamos falar de inovação?